Desenvolva-se. Que bom fazer essa live e fazer memória daquilo que as minhas alunas aprenderam comigo, não só na mentoria desse ano, a mentoria Desenvolva-se, mas também na mentoria Desenvolva-se do ano passado e em tantos trabalhos que eu tenho realizado com mulheres, mulheres que desejam uma transformação, mulheres que desejam viver um tempo novo na sua vida afetiva, emocional e espiritual. E quem sabe você que está aqui, que está chegando também, seja uma dessas contempladas a viver de fato esse tempo novo. Bem-vinda, Carmelita, Laísa, Carol, Keila, Monique, Vanessa já está aqui, seja bem-vinda. Já vou chamar as minhas queridas alunas. Que bom, Grace, seja bem-vinda, também aluna da Mentoria Desenvolva-se. Com certeza tem muito a contribuir também, muito a partilhar. Vanessa já está chegando, daqui a pouco, muito queridas para mim, muito preciosas ao meu coração. Que linda! Seja muito bem-vinda! Boa noite, obrigada. Olha, gente, quem te viu e quem te vê, né? Olha, vou contar um segredo para quem está aqui. Quando eu convidei a Vanessa, eu falei assim, ela não vai aceitar. Quando ela aceitou, eu falei assim, gente, ela se desenvolveu mesmo. Com medo, mas é como eu falei na última aula, né? Com medo mesmo, a gente vai. É, Se a gente pode ajudar alguma outra pessoa a ver esse vídeo depois e ajudar de alguma forma ela participar e se desenvolver também, então vamos com medo mesmo. olha, Vanessa, em primeiro lugar, obrigada por ter aceitado o convite. Em segundo lugar, parabéns. Eu tenho muito orgulho de você, não sei se já te falei isso, eu tenho muito orgulho de você, pela sua coragem de encarar os medos, mas a coragem de se melhorar, de se desenvolver, né? Tudo que você tem feito nesses últimos anos, né? De... Não é fácil, né? A gente perceber que precisa dar esse passo, mas aí, ó, tem outra fã sua aí mandando um coração, ó. A Grace, que faz parte da mentoria, que é uma história bonita com a Vanessa, a gente partilhou na última aula. A gente sabe que quando a gente enxerga algo que não está bom em nós, a gente tem duas opções: fingir que está tudo bem, dar desculpas e continuar a vida, ou a gente se melhorar, né? E a Uhum, Vanessa, ela escolheu se melhorar. exatamente, exatamente. Tô A, aqui Maria, por isso. a Mariana está chegando aqui também, daqui a pouco elas vão compartilhar o que elas aprenderam, estão aprendendo nesse tempo de mentoria. Seja bem-vinda também, Mariana. Boa Grace, noite. boa noite. Eu não estou te vendo, não, Mariana. Você está aqui já? Estou te ouvindo. Eu tô aqui. Cadê você? Deixa eu ver aqui. Onde será que você está? Eu tô vendo. Você está vendo? Não estou vendo a Eu não Mariana. tô vendo Ela tá Vanessa. na tela. Gente, que interessante. E só falta mesmo a Eleonora chegar. Vocês que estão assistindo aí, vocês estão vendo a gente? Nós quatro? Nós três, na verdade? É, Fala aí para mim. Larissa, Ayana, vocês estão vendo a gente? Grace está vendo? Quem é esse Thiago aí? É Thiago? Não, acho que não é Thiago, não. Não, acho que não é Thiago da Vanessa, não. não, ele tá trabalhando. Isso, a Carmelita tá vendo as três. Ó, Carmelita, precisamos marcar uma live com você, hein? Meninas, então eu propus para vocês esse momento, né? Para que vocês partilhem, a gente já partilha muito nas aulas. É um momento muito profundo, muito rico, onde a gente de fato divide o nosso sagrado. E agora aqui, né?
para quem está chegando nessa live, para quem vai assistir depois. Nós vamos partilhar o que vocês estão aprendendo na mentoria Desenvolve-se, justamente para que vocês possam contagiar outras mulheres para fazerem essa experiência, que é uma experiência interior, encontro consigo, mas que transborda na vida da nossa família, na vida de outras mulheres. Então, eu pedi assim, olha, vamos, partilha com as meninas, né? O que vocês têm aprendido. A Leonora está chegando aqui. Seja bem-vinda, Léo. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, só não estou conseguindo te ver, mas estou te ouvindo e o povo vai dizer que você está aqui. Que alegria ter vocês lindas aqui, maravilhosas. Então, vou pedir para a Vanessa começar falando algo que você aprendeu nesse ano na mentoria Desenvolve-se 2024, que tem transformado a sua vida e os seus relacionamentos. Eu até comecei a escrever, porque Roberta mesmo que me ensinou sobre isso, sobre escrever, colocar para fora. Eu escrevi um pouco, mas eu não escrevi só o que eu aprendi aqui agora, mas também com as outras, né? Aí eu comecei escrevendo, que eu aprendi que eu não preciso deixar de ser eu. Eu não posso perder a minha essência, mas eu posso sim buscar o meu desenvolvimento e que eu posso ser melhor, mas primeiramente por mim, depois pelos outros. Eu aprendi a lidar com os meus medos, mas eles seguem aqui, mas agora eu que comando eles. Meu medo de dirigir, meu medo de falar em público, meu medo de tantas outras coisas, mas eu tô aqui. Eu até falei com o Thiago antes da live, né? Tô tremendo, tô morrendo de medo. Mas vou lá, vou falar, porque é assim que outras pessoas vão ser ajudadas. E eu não posso deixar de não fazer. Ah, não posso, ah, não quero. Não, não posso. Agora esse é o meu compromisso, ajudar outras pessoas. E o principal, aprendi a me conectar com Deus, estar sempre com Ele, porque estar do lado dele, estar perto dele não me faz desistir, não me deixa desistir das coisas. Aprendi, primeiro Deus. Eu acho que esse foi o principal. Primeiro Deus. E eu escuto a voz de Roberta, como muitas outras aqui também falam. Primeiro Deus, eu escuto. Primeiro Deus, primeiro Deus. E essa conexão com Deus tem sido o principal para mim, o essencial na minha vida. Saber que primeiro eu preciso dele, depois das outras pessoas. Aprendi que eu sou o principal na minha vida. Eu preciso me cuidar para estar bem com as pessoas. Ai, gente, eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Eu tenho aprendido muita coisa. Graça, né? É muito interessante porque a voz da Roberta, de fato, fica na cabeça, né? Todas partilham isso. E não é no fundo a voz da Roberta. Eu vejo que a Roberta é só um instrumento que Deus vai falando no coração de cada uma. Porque, por exemplo, a questão do medo, né? É uma das aulas a gente fala sobre o medo. Quantas vezes, por causa do medo, a gente deixa de fazer coisas importantes? E por o que está por trás do nosso medo? O que está por trás do medo? São as crenças, está o meu complexo de inferioridade, são muitas realidades que precisam ser analisadas. E como é gostoso quando a gente supera o medo, que a gente vê que a gente pode sim, como a gente conversou sobre isso, acho que na segunda aula. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente se apoia na palavra de Deus, a gente se fortalece e dá esse passo. E uma das coisas que a Vanessa falou também é muito interessante. Eu me desenvolvo, mas na verdade, quanto mais eu mudo, mais eu me torno, né? É algo muito, às vezes parece contraditório, mas é muito profundo. Eu encontro comigo mesmo, eu vou tirando os entulhos da minha vida, das minhas histórias, das minhas feridas, e eu encontro comigo mesmo, e eu me torno mais eu mesma. E como é fantástico esse processo. Mariana Sena,
quero te ouvir, Ah, sua linda. olha, eu me identifico muito com Vanessa, assim, porque é tanta coisa que a gente aprende com Roberta, a ponto de a cada coisa que ela vai trazendo pra gente, né? Cada projeto novo, cada aula. Aí eu fico, gente, eu não posso ficar de fora, eu não posso ficar de fora, eu preciso. Aí a cada experiência, né, a gente vai aprendendo mais. E como Vanessa falou, assim, essa a parte, né, do reconectar, me reconectar comigo mesma, com Deus, entender a importância que eu aprendi muito com a Roberta, a importância dos minutos de oração, né, de dar para Deus o primeiro momento do nosso dia, né, me organizar nesse sentido, eu consegui, graças a Deus, me organizar nesse sentido, porque principalmente a gente que é mulher, né, é tanta coisa, a gente já acorda naquela agitação, na correria, para trabalhar cedo, organizar as coisas para o dia, mas aí às vezes a gente acaba esquecendo, né, de que o nosso primeiro momento tem que ser para Deus, e como faz diferença, né, esses minutos, e como e a partir do momento que a gente faz isso, né, entende essa ordem de prioridade na vida, tudo vai mudando. E aí também uma outra coisa que me marcou muito, assim, é como que, porque eu entrei um pouco, né, na mentoria com esperando o autoconhecimento, assim, o autoconhecimento, né, o que que eu ia aprender, o que que a gente ia falar, o que que a Roberta ia trazer pra gente. Mas o que me surpreendeu muito de forma positiva foi em como que ela não trabalha nos relacionamentos especificamente, né, à nossa volta. É do de dentro para fora que a gente vai mudando os nossos relacionamentos, da nossa vida e principalmente, né, o nosso eu, né? E isso me marcou muito, assim, a questão da autorresponsabilidade, né? A gente entender que as coisas acontecem na nossa vida e a gente também tomar, né, as rédeas da situação, né, lidar com as coisas de forma mais racional e entender, né, que a gente tem a nossa parcela de responsabilidade nas coisas, né, tomar as rédeas das coisas que acontecem mesmo na nossa vida, né, essa questão do medo também, da insegurança, para muita coisa. Eu também estou em processo de tirar minha carteira aí. E a gente vai, né, partilhando, aprendendo com as experiências umas das outras também, né? Isso é muito interessante. E entender, principalmente, que a mudança precisa partir da gente, né? Que às vezes a gente espera muita mudança no outro, né? Isso que eu quis dizer, assim, né? Que a gente espera muita mudança no outro, mas que a mudança primeiro tem que vir da gente, né? A partir do nosso encontro com Deus, né? Acho que isso me marcou muito, assim, né? De tantas coisas que também que eu anotei, que eu aprendi. Ai, gente, mas se eu pudesse, sempre que eu encontro com todo mundo, eu indico, né? Para quem eu puder indicar, eu indico a mentoria, porque é um momento muito importante na vida da gente, assim, como mulher, como pessoa, como profissional, porque a gente trabalha todos esses pontos, né? Vai mexendo em muitas áreas da nossa vida, né? É, Coisas que a gente tem consciência, coisas que a gente nem lembrava, nem sabia que estão ali escondidas, mas que estão determinando as nossas escolhas, as nossas atitudes, até mesmo a nossa forma de ver a vida, de ver as situações. Por isso que ela muda a nossa vida, né? Eu digo a nossa porque eu também vivo essa transformação. Ali nós fazemos reflexões muito profundas. E eu também vou revendo a minha vida, eu também vou meditando as situações da minha vida. E eu acho que uma das maiores libertações é essa, a nossa forma de ver a vida, ela é transformada, porque, não sei se vocês concordam comigo, mas antes da mentoria, a gente vive como uma menina, como uma criança, né? Muitas vezes injustiçada, uma criança que não recebeu aquilo que precisava, que não pode fazer nada diante das situações. Quando a gente passa por esse processo de desenvolvimento, a gente vai vendo que nós temos a nossa vida nas nossas mãos exatamente. e que nós podemos, sim, transformar as situações, mudar o nosso jeito de ver, de administrar. Vocês concordam comigo? Sim, com certeza.
Eleonora certeza. Coutinho, quero te E aí, ouvir. tudo bem, meninas? Tudo bom. Olha, para mim também maravilha estar aqui nessa live. E assim como já foi falado aí, né, a mentoria são muitos benefícios. Eu estava parando para pensar nisso ontem. Gente, como essa mentoria ela tem muitos benefícios. E eu já estou um tempinho, com Rebeca, já sou aluna, né? E vou vendo assim, eu já estou na segunda mentoria dessa Desenvolva-se, que está com uma nova roupagem, né, Roberta? Sim. E eu vou percebendo assim, como eu, nesse processo, vou descobrindo minha melhor versão, como mãe, no meu caso, né? Como esposa, como mulher, como profissional, porque são trabalhados vários aspectos, né? Eu, assim, tenho certeza, assim, que a minha decisão de estar novamente na mentoria vem, assim, dessa afinidade com Roberta, assim, dessa admiração, saber como ela se prepara bem para passar esse conteúdo para a gente. E o propósito da mentoria, que é você saber que você é responsável por descobrir sua melhor versão. Tem que partir da gente, né? Tem que ser essa coisa assim, uma decisão nossa, tem que ser de dentro para fora. E aí você vai, né, em cada, como já foi falado aí, né, cada aula, cada tema, né, que são temas muito importantes, são temas sérios. Nosso último tema foi sobre o perdão, né? Quantas coisas importantes são faladas ali, né? E esse é o diferencial, eu costumo falar isso, o diferencial dessa mentoria é toda essa coisa voltada para a espiritualidade. Porque a gente vai notando assim que a gente vai se fortalecendo espiritualmente para lidar com as situações ao nosso redor, com o marido, com os filhos, com as coisas do trabalho, enfim, com as questões, os conflitos que, né, a nossa vida tem isso, tem os altos e baixos. A gente também tem nossos momentos de mais, né, às vezes a gente não sabe por onde ir, né, um pouco de indecisão ou dúvidas que vêm. E aí a mentoria vem nos ajudar, nos dar um norte de saber assim, que nós temos um Deus que nos ama, que por isso que a gente tem que dar essa prioridade, como ela já falou aí, né? Primeiro Deus, depois as pessoas, depois trabalho. E a gente vê que quando a gente dá esse primeiro momento para Deus, é como se a gente estivesse dando esse primeiro momento para a gente mesmo. A gente vai, né, se fortalecendo do que está aqui na palavra. E Roberta fala muito isso. Às vezes a gente está numa situação, a gente lembra de uma passagem que a gente leu ali naquele estudo bíblico. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem uns mantras que a gente fala, né? As alunas sabem. E isso vai nos ajudando muito, vai nos dando mais clareza, vai nos fazendo assim ter calma, ter tranquilidade, não agir no impulso, né? Saber a hora de falar, saber o momento e escolher o jeito e a forma certa de falar. Às vezes é sugerindo, o marido mesmo, né? Que às vezes a gente quer impor certas coisas. E isso, eu sou uma pessoa que foi muito privilegiada, assim, foi muito agraciada nesse sentido, porque convivo com uma pessoa que precisa desse jeito na hora de falar, né? E fui aprendendo. Então eu falo assim, gente, se eu ficar aqui, ó, eu vou ficar toda a vida falando das maravilhas. São muitas maravilhas. Eu costumo falar também que eu aprendi a não ficar aquela coisa de ficar me vitimizando, né? Ai, por que isso comigo? Não é uma coisa fácil. A nossa tendência, né, é colocar a culpa no outro, né, tirar da nossa, né, da nossa responsabilidade certas coisas que a gente precisa tomar as rédeas, né, e ir em frente. Mas isso também aprendi. A internet para você está bom? Está falhando? Ou tá bom? Tá bom. Tá bom. Ah,
Eu acho que eu falei um bocado de coisa já, é porque assim, eu amo, eu falo de coração, porque assim, comigo é assim que acontece. E fora o É isso que você cuidado que a Roberta tem com a gente, né? É assim, o Sim, cuidado nos mínimos detalhes, né? Desde o material que ela prepara, é. até todos os itens, todos os tópicos, as tarefas, que a gente também tem tarefas de casa, né? Tem A gente tem que pensar, a gente fica a semana, a gente sai de uma aula e fica com aquilo ali, né? No outro dia pensando o dia todo naquilo ali, a gente tem os exercícios, as tarefas que a gente faz. E o cuidado dela, né, de estar sempre olhando pela gente, sempre manda uma mensagem, sempre procura saber, né? Assim, aquele anjo mesmo na nossa vida, né? tem gente que não responde, né, Mariana? Tem gente que Ai, fica gente, 15 dias sem. eu demoro um pouquinho. Mas depois de 15 dias ela responde. Ai, que exagero, gente. Mas engraçado, vocês falaram de. Você falou da tarefa, né? Eu já falei isso para vocês. O meu objetivo de dar uma tarefa para vocês é fazer com que vocês parem diante de si mesmos e olhem mais para essas perguntas, né? Eu sempre falo, não é para eu saber da vida de vocês ou para as outras saberem, porque às vezes no momento de partilha eu sei que vocês não falam tudo, mas é para você se olhar com profundidade, pensar sobre aquela situação na sua vida. Talvez você nunca parou para pensar. E essa autoanálise vai levar uma transformação, vai gerar uma transformação. Mas também vai tirar você da zona de conforto. Isso aí. Eu acho que isso é um dos benefícios, sabe? Tirar cada uma de nós da zona de conforto. Eu digo nós, como eu falei, porque eu também faço a mentoria. Eu também assumo esses desafios com você. Inclusive, na aula de amanhã eu vou partilhar algo muito profundo, né? Fruto da última aula, que foi sobre perdão. Eu vivi a aula com vocês e depois eu falei assim, meu Deus, eu tenho aula. E eu vou partilhar isso com as meninas. E eu vi que eu precisava viver o processo durante a semana para partilhar, e amanhã eu vou partilhar. Mas eu me lembro que uma vez eu fazendo terapia, a psicóloga falou assim para mim, olha, você deve fazer aquilo que é mais confortável para você. E hoje, depois de tantos anos, eu vejo essa questão do confortável que muitas vezes é negativo na nossa vida, porque a gente se acomoda no confortável e acha que a vida inteira a gente tem que fazer só aquilo que a gente gosta, só aquilo que é confortável. Só que a gente só cresce com o desconforto. Quando eu faço o que eu não quero, quando eu faço o que me contraria, quando eu faço o que eu não tenho vontade. E um dos mantras da mentoria, vocês sabem qual que é. Crianças fazem o que têm vontade, adolescentes o que desejam, e adultos fazem o Que que precisa. precisa ser feito. Quando nós fazemos o que precisa ser feito, a gente cresce, a gente amadurece, a gente se torna uma mulher de verdade, uma mulher forte. Quem quer falar sobre isso? Nossa, essa frase para mim no início foi muito impactante, né? Porque é justamente isso, a nossa zona de conforto mesmo, né? Em relação a tudo, a pequenas coisas no dia a dia, que muitas vezes a gente acaba transferindo para o outro também uma responsabilidade, né? Que é nossa, né? Não só em relação a situações assim, né? Mas em relação a que as coisas mesmo dentro de casa, pequenas coisas, né? E às vezes a gente vai só, né, empurrando com a barriga, deixando para depois, uma questão que precisa ser resolvida, que só depende da gente resolver, e a gente sempre coloca desculpas, né? No fundo, a gente fica se auto-sabotando, né? Então eu comecei a me perceber nisso, né? Depois que o Roberto falou essa frase, eu comecei a me perceber nisso, falando, nossa, eu faço muito isso. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito, né? E aí eu comecei a me analisar nesse sentido, né, e a buscar essa melhoria, né, nessa área, porque é muito necessário a gente olhar para isso, porque Ô, Vanessa, a mentoria
Te tirou da zona de conforto? Eu estava aqui ouvindo a Mariana, né, sobre essa frase, e essa é uma outra coisa que quando eu vou fazer alguma coisa que a gente tem a tendência de ficar emburradinha, chateada, que vem no meu ouvido, né? Para! Vem a voz. Nossa, você não é mais uma criança. Você não é mais aquela menina mimada. Você é uma mulher. Nossa, isso aí vem, né, na cabeça e a gente para, nossa, é verdade, eu sou uma mulher, eu tenho as minhas responsabilidades. Eu tenho que fazer isso e tem que ser agora. Não sou criança. Vamos lá, vamos levantar, vamos fazer, vamos arregaçar a manga e vamos, porque a responsabilidade é minha e a responsabilidade não é de mais ninguém. E quando ela falou sobre a questão do cuidado, e é isso. É isso. Por isso, é um dos motivos que eu quis estar aqui. Porque quando eu comecei lá em janeiro do ano passado, eu entrei no desespero real, real. Eu entrei no desespero por não saber mais o que fazer, a quem recorrer, aonde estar. E eu vi em você ali naquele momento, nossa, você me deu a mão, você me acolheu, você me pegou pela mão e, eu tô junto com você. E meio que eu desacreditei naquilo, mas vou, né? Vou do jeito que der. Mas não é uma brincadeira. É o querer estar disposto a se abrir, a se doar, mas também ouvir puxão de orelha, ouvir que É isso você não aí. está certa, que você está errada, escutar e parar. Nossa, preciso melhorar nisso aqui. Preciso parar e ouvir, pensar, refletir no que eu estou fazendo da minha vida. Eu estou errada. Então, não é só sobre fazer a mentoria, vir fazer, escutar, participar das aulas. Não. Tem esse cuidado, tem as atividades, tem a mensagenzinha no privado que vem com um puxãozinho de orelha, que vem com um aprendizado, que vem com muita coisa, que vem com lê essa palavra, reza sobre isso aqui, que foi o que aconteceu comigo na semana passada. Nossa, eu só tenho a agradecer. É o que eu tenho a falar, só agradecer e louvar a Deus por Ele ter te dado esse dom. Só isso que eu posso fazer, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui, de conhecer outras pessoas, outras mulheres, que através da partilha de cada uma a gente aprende, a gente descobre coisas assim. A gente descobre, a gente vai tirando coisas da gente com a partilha das outras meninas. Uma fala uma coisa, a outra fala outra, e nossa, é verdade. Eu estou fazendo isso, eu estou sendo desse jeito, de verdade. Sim. É como um espelho, né? A gente se vê no outro. Quando alguém às vezes fala algo que é muito profundo, muito difícil que ela vive, a gente acaba pensando, nossa, mas eu também faço isso. E essa sinceridade da outra na partilha faz com que a gente também se reveja e fala, nossa, eu também vivo, eu também preciso assumir minha verdade, eu também preciso mudar, né? É interessante esse movimento que acontece também no privado, que eu sempre mando mensagem, pergunto como que está. Às vezes a pessoa, né, várias vezes, né, Vanessa? A Vanessa nem estava fazendo a mentoria, mas como será que a Vanessa está? Faz tempo que a gente não se fala. Será que ela está bem? E a situação que ela partilhou lá daquela vez, será que melhorou? Então, eu me sinto assim como uma pastora, né? Cuidando dessas ovelhas, como uma mãe, porque é muito sério. Eu e o Fred, a gente sempre fala muito isso. São as almas que Deus nos confiou, né? Não é só um trabalho. Às vezes, teve até uma vez que eu mandei mensagem para a Vanessa, ela falou assim, colocou a mensagem e saiu no Bluetooth do carro, né? Vanessa, você tá bem? Thiago tá bem? E isso também é um amor de Deus, de forma concreta na nossa vida. Ouvir, ver o cuidado do outro, nos remete também um Deus que cuida de mim durante todo o tempo, um Deus que não me abandona, um Deus que se preocupa. Então, vai muito além do material, do físico, das coisas deste mundo. O Léo, e a mentoria já tirou você da zona de conforto em algum aspecto? Já levou algum puxão de orelha da Roberta? Com certeza.
Olha, as meninas estavam falando aí e eu fui pensando, você assim, essa coisa de nos estender a mão, mas quando é preciso falar a verdade, você fala também. Esse puxãozinho de orelha, ele é feito com assim, com muito cuidado, mas ele é necessário, porque você deixa claro para a gente que muitas coisas que a gente vive, nos questionamentos que a gente vai fazer a você, fala assim, olha, pensa que você escolheu isso. São muitos, né? São muitas coisas que nós escolhemos, foram caminhos e decisões que nós tomamos, escolhas que fizemos, e agora a gente vem para falar isso, falar aquilo, aí você fala assim, sabe? E isso vai ajudando a gente. Eu já várias vezes eu assim, me peguei pensando em conversas que a gente teve assim no privado ou em um encontro assim pessoal e foi fundamental eu assim parar para pensar, nossa, essa escolha foi minha. Agora eu não posso agir como criança. Eu tenho que agir como uma mulher, como uma adulta e saber lidar. E aí a gente tem as opções de bater de frente com a gente mesmo, ou tem a opção de entrar por esse caminho da espiritualidade, entender que uma vez que você fez essa escolha, as coisas têm jeito, não é porque você fez e que agora você tem os questionamentos, que está insatisfeito com isso ou com aquilo, que não tem mais jeito. Tem, né? E assim, foram várias coisas que eu já conversei, que nós já conversamos, que eu me peguei assim pensando, gente, que bom que eu tenho alguém que assim, que não chegou para mim e disse assim, olha, agora você se vira, não sei o quê. Não, peraí, olha, tem um caminho. Você fala aquela verdade que na hora dá um impacto na gente, mas que nos leva naquela reflexão a pensar assim, que bom que eu posso contornar isso, eu posso. E isso nos traz assim uma paz interior, é muito bom, é maravilhoso, sabe? Porque você não fica perdida, você tem alguém que te mostra, né? E a mentoria faz muito isso, vai mostrando pra gente que a gente não está sozinha, que outras mulheres passam por coisas parecidas. Eu me lembro que agora há pouco tempo, numa das aulas, eu falei com uma das meninas que eu me via muito no que ela estava vivendo ali há uns anos atrás. E eu consegui, assim, com essa mentoria, percebendo como eu já me libertei de muita coisa. E são transformações e libertações, sabe? E como é bom, muito bom. E como eu gosto de falar, é um encontro profundo com a gente mesma, né? Mas também com a verdade. A palavra de Deus diz isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, hoje, agora há pouco, eu conversava com uma pessoa e ela falava assim, nossa, fulano tinha que fazer sua mentoria, nossa, fulano também tinha que fazer. E eu falava assim, mas tem pessoas que não aceitam ainda, né? Não chegou o tempo da pessoa. E às vezes é difícil a gente chegar na conclusão, nossa, não é o externo que precisa mudar, sou eu que preciso aprender algumas coisas e ver as situações de uma outra forma, administrar os conflitos, porque a gente acha que às vezes a solução dos problemas é que as outras realidades mudem, desapareçam, mas não é isso. É a gente que precisa mudar e administrar. E ouvindo vocês falando, né, não tem como pensar em casamento, né? Claro que tem muitas realidades difíceis que às vezes as mulheres vivem com a mãe, com o trabalho, com os filhos, com alguém na igreja, mas isso que a Eleonora falou, isso é muito comum. Às vezes tem situações que são simples dentro do casamento e a gente não sabe falar, lidar, administrar. E dependendo da nossa condução, ou a gente estraga tudo, se fere o outro, ou a gente coloca de um jeito que a gente leva paz, a gente leva um crescimento
e a gente leva uma reflexão. Né, Vanessa? Sim, sim, eu tenho aprendido muito com Roberta sobre isso, sobre o jeito de falar, sobre como me posicionar. Com o Fred também, tá, Roberta? É, Eu tenho um vídeo dele salvo no Instagram, em que às vezes eu dou uma olhadinha lá que o homem precisa ser o homem da casa. Eu não sou o homem da casa. E eu demorei muito para entender e para perceber isso por causa da minha arrogância, por causa meu autoritarismo. Sim, eu aprendi que não, eu tô errada, que eu preciso baixar a bola. Esse lugar não é o meu lugar de fala. Eu não preciso falar assim, eu não preciso agir assim. Eu não preciso estar desse jeito para ser respeitada. É, E eu vivi muito tempo assim. E agora olhando para trás, a gente vê, nossa, que perda de tempo, que perda de tempo. Não vale a pena. Não valeu a pena tudo que eu já falei, tudo que eu fiz para estar por cima, para estar melhor. Porque casamento não é uma competição. Isso foi uma outra coisa que eu aprendi na mentoria. Não é uma competição. Não é. Não é. e o Tiago, ele mudou bastante com a sua mudança, né? Mudou, mudou. Hoje ele me cobra, já rezou o seu terço. Hoje a gente tá junto para fazer praticamente tudo. Se eu vou ali na esquina, a gente vai junto e tal. Teve encontro de homens com o Fred, eu insisti para ele participar, participa e tal. E ele queria muito participar, ver como era. É, Ele tá lá, acompanha, tem um livro que foi falado no encontro e ele já leu, e tem a pastinha dele, e o terço, e a Bíblia, porque, primeiro, eu precisei mudar, eu precisei parar de agir do jeito que eu estava agindo para ele ver, nossa, esse caminho que ela está seguindo é bom, acho que eu posso seguir também, acho que eu posso ir por ali também. E isso foi essencial na nossa vida, como casal, com as crianças agora, o nosso jeito, às vezes, de falar até mesmo com as crianças. Isso também mudou um pouco mais de paciência, que estava faltando. Nossa, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso pra gente. A Os chegada de desafios. é isso, os desafios, a chegada de uma nova criança, pá, do nada. É, é, muito de voltar para a mentoria também foi disso, porque eu achei, nossa, eu vou surtar, eu vou enlouquecer. Mas não, não, Deus tem tudo encaminhado, Ele sabe o que é melhor e a gente dá conta, porque a gente é adulto. E uma das coisas que a Vanessa viveu também o ano passado, que para mim também foi muito impactante, né? A Vanessa viveu a primeira mentoria e logo depois, o que que aconteceu? Eu comecei a primeira mentoria sem sair sozinha, sem mesmo, sem ir ali na rua sozinha, porque eu passava muito mal por causa dos meus medos, por causa dos remédios, da ansiedade, crise de pânico e coisas piores. E era sempre com muito remédio, até que eu decidi. Ia na psiquiatra e eu decidi, não, eu não quero mais, isso não é pra mim. Eu não preciso mais disso. Agora eu sei que eu consigo controlar esse medo de passar mal, esse medo de estar sozinha, esse medo de falar com as pessoas. E eu lembro a data, no dia 12 de março de 2023. Foi a última vez que eu tomei o meu medicamento. Procurei minha médica, óbvio, não foi sem do nada. Parei e quando eu voltei lá nela, um mês depois, para dizer, não, agora eu tô sem e tal, que ela foi me dar alta, ela foi maravilhosa, ela me perguntou, qual a terapia que você tá fazendo? Aí eu, nossa, eu falei, não, não é terapia. Aí fui falar da mentoria, falar de Roberta, abrir Instagram para mostrar essa pessoa aqui e tal. Nossa, que maravilha. Eu tô aqui para o que você precisar, mas essa mulher fez uma maravilha na sua vida. Você tomava 4 medicamentos. Para sair, eu tomava um, para dormir, tomava outro. Tinha um para cada coisa. E hoje eu não tomo mais esses remédios. Hoje eu consigo sair, mesmo com esse medo. Tenho, tá aqui ainda. Mas eu consigo controlar.
impactante, né? Mariana, como que a mentoria ajudou no seu casamento? Roberta chegou para mim numa fase assim muito importante e crucial na minha vida, né? E uma coisa que assim que eu no início partilhei muito, eu falava assim, nossa, gente, como eu achei que eu era muito equilibrada, eu achei que assim que eu era, né, que eu tinha uma certa maturidade, né, e tal, aquela coisa. Aí depois eu fui vendo, nossa, quantas, né, quantos pequenos erros, né, quantas falhas que no dia a dia fazem toda a diferença, né? Principalmente assim, né, Roberta chegou numa fase de adaptação, né, no casamento, no início, assim, e aí depois eu falei, quando eu comecei a primeira mentoria, foi em 2022. Aí eu falei assim, gente, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não conheci a mentoria antes? Eu precisava ter conhecido antes. Mas aí eu pensei, não, Deus sabe de todas as coisas, tudo foi no momento certo, né? Porque a gente conversou aqui. Se a gente não tiver aberta a viver o processo, né? Se torna em vão, porque eu precisava reconhecer a necessidade de estar ali. E naquele momento eu cheguei reconhecendo a necessidade de estar ali. Então, acho que Deus fez tudo certo. E hoje, graças a Deus, né? Eu não, assim, eu consegui me tornar uma pessoa mais paciente comigo mesma, porque aqui em casa, né, reproduzindo muitas questões, assim, até familiares, né? Eu me cobrava muito, né? As questões domésticas e tudo me cobrava muito do, né, do outro. E no final eu consegui ser uma pessoa mais paciente comigo mesma, mais paciente com meu marido. E a gente conseguiu, assim, acertar, né, vários pontos na nossa vida, no nosso casamento, que no início a imaturidade não deixava, né? Então, Roberta chegou para dar essa mexida, né, dentro de mim e para eu poder me enxergar também, né? Então, é isso, assim. Hoje, de verdade, eu não conseguiria me imaginar onde eu tô, né, se não fosse a mentoria de Roberta. Então, por isso que eu sempre fiz questão de indicar para todo mundo. Muito bom, um processo muito bom e necessário. Se enxergar, é muito forte essa palavra, né? Quantas mulheres não se enxergam? Tem até um sentido pejorativo nisso. Se enxerga, mas às vezes a gente não consegue realmente ver alguma coisa. E é preciso alguém de fora vir e apresentar um outro mundo, uma outra realidade para a gente começar a se ver, a se rever, a começar a aceitar. Que às vezes até alguém, né, tenta dar um toque, né, fala alguma coisa, mas a gente está tão fechado, a gente está tão ensimesmada que a gente não consegue perceber o que precisa ser mudado. E às E a vezes a gente também fica tão. Eu me vi muito nisso. Tão. O egoísmo, né? A gente às vezes mergulha num egoísmo tão grande que a gente não consegue olhar para a necessidade do outro. E a gente só consegue enxergar a necessidade do outro, a gente só consegue ter empatia com o outro quando a gente reconhece as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros, né? E começa a querer acertar os ponteiros, né? Então, isso é muito importante, assim, essa questão, né, de maturidade mesmo, para lidar com pequenas coisas do dia a dia, que a gente vai se autodestruindo e nem percebe. Quando a gente percebe, né, o negócio já tá, assim, uma loucura e a gente tem que, não, calma aí. É isso aí, né, Roberta, tem que ter realmente, gente, muita coragem, porque aí tem vários pontos aí, naqueles itens, né, que a gente tinha que marcar das coisas pra gente, né, de autoconhecimento mesmo, né, aí eu olhava, nossa, gente, tá tudo, quase tudo marcado. Aí eu marcando, ó, as coisas. Meu Deus do céu. Então é um processo muito necessário. muito bom. A gente olha assim para a nossa vida, né, como a Vanessa também falou, a Mariana também falou.
quantos sofrimentos desnecessários a gente vai vivendo por causa da nossa imaturidade, por causa da nossa forma infantil de ver a vida e os acontecimentos. A gente sofre sem necessidade. Depois da mentoria, a gente vai aprendendo a ver tudo de uma outra forma, e a gente vai administrando de uma forma mais leve. Isso não me impacta tanto. Eu não sofro tanto, porque eu já enxergo de uma outra forma, né? E a imaturidade, ela causa isso na nossa vida. Só que a gente acha que a gente madura. Não, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha independência, eu já sei, eu já faço, eu já tenho tal idade. Mas a gente age, reage e administra as situações como uma criança, né? Quantas vezes? Léo, a mentoria impactou diretamente seu casamento? Ah, com certeza. Eu acho que foi o primeiro aspecto que impactou. Foi o meu casamento. Na época que eu comecei a acompanhar, assim, né, as chamadas que você fazia, explicando o que seria, foi uma coisa que logo eu pensei, eu preciso disso porque eu preciso lidar melhor com uma pessoa que é mais difícil, né? A gente vai entendendo. Foi minha escolha, né? E Alberto, eu lembro que a gente conversando sobre isso. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso me preparar. Eu pode começar por mim. Eu não posso querer que ele mude, que ele faça, cumpra as minhas expectativas. Não, né? Essa coisa da expectativa é muito bem trabalhada na mentoria, né? E isso é muito importante, porque a gente bota expectativa em muita coisa, né? Às vezes a pessoa está lá do jeito dela, é o que ela consegue fazer, foi a bagagem que ela trouxe. E a gente fica exigente porque bota expectativa. E quando você começa a entender que tem que começar por você, como a gente já foi, né, já falou aqui, você se prepara, né? Você espera o melhor, sempre. Mas você se prepara com muita sabedoria, uma coisa também que a gente vai aprendendo a ser uma mulher mais sábia, ser uma mulher mais, né, mais paciente, a entender certas situações. Às vezes a pessoa não fez aquilo por mal, às vezes a pessoa não estava num bom dia, né? Você já começa a considerar coisas que antes você não considerava. Tomava aquilo pelo lado muito pessoal, aí começa aquela sofrência e tal. E isso foi uma coisa que me ajudou muito, com certeza. Não fico mais é uma angústia, né? Que dá, às vezes, a gente acha que aquilo está acontecendo daquela forma, e não é, muitas vezes não é. Foi só um momento, foi só uma situação. E assim, a gente aprende a minimizar as coisas, sabe? E não maximizar, começar e não se colocar no centro, como eu já falei antes, né? Não tomar muito pro lado pessoal. Então, assim, quem está assistindo aí já percebeu que como é importante essa partilha, né? A Mariana e a Vanessa falando, isso acontece muito na mentoria. A gente vai ouvindo uma outra e essa partilha vai nos ajudando. A gente lembra do que uma falou, de uma coisa, uma solução que ela encontrou e vai aplicando também no nosso dia a dia, com o marido, com filhos, com situações que vão aparecendo. É o show, essa mentoria. Eu me lembro no dia que nós tivemos um encontro, né, só nós duas, no ano passado, aí você virou para mim e falou assim, ô Roberta, você vai ensinar pra gente como mudar o outro? Olha só, tá vendo? E essa era a Eleonora imatura. As expectativas que ela trazia. Vai ter alguma aula que você vai ensinar a mudar o outro? Como é que você vai dar um passo a passo? Tá vendo como é que eu já melhorei, viu? Agora você nem fala mais nisso, né? Nem falo mais nisso. Já estou, assim, é uma coisa que eu já aprendi, é uma coisa que já está em mim, sabe? E como isso é libertador, é muito libertador. É libertador. É muito bom.
Acho que chegar foi uma das nesse coisas que cenário. mais me, assim, que marcou também. Foi isso, né? Essa parte, como eu falei, da autorresponsabilidade, né? A gente se conhecer e entender que é a partir da gente que a gente vai mudar as situações ao nosso redor. Isso, nossa, aí vira aquela chavinha, né? Ah, Isso que a Eleonora falou é muito forte, né? Você começa a olhar o outro de uma outra forma. Qual é a construção que o outro trouxe para o casamento? Como que o outro reage e interpreta as situações? E aí a gente passa a ter um olhar também compreensivo. Não só com o esposo, mas com as outras pessoas da nossa vida. Que a gente começa a olhar e falar assim, aquela pessoa não aprendeu, como eu também não aprendi, estou aprendendo. Aquela pessoa é uma pessoa ferida, é uma pessoa que precisa de ajuda, de cuidado. Aquela pessoa, ela me machucou, mas ela não teve a intenção. Como vocês falaram, quando a gente começa a ver as pessoas assim, é libertador. Porque você não sofre tanto, você não leva mais as coisas para o lado pessoal, você tem uma compreensão mais ampliada da vida, do mundo, e vê que nem tudo é picuinha, que às vezes a pessoa realmente não sabe, ela está fazendo sem intenção, não é verdade? Isso é comigo. Isso eu levava muito as coisas pro lado pessoal. Ah, não falou comigo direito. Não gosta de mim. Ah, não olhou pra mim enquanto a gente estava conversando. Ah, não gosta de mim. Nossa, isso era eu. Uhum. Que levava tudo pro lado pessoal, mas tudo mesmo. Ah, Thiago, você não falou assim, assim. Tá, mas eu falei assim. É exatamente desse jeito, tudo pro lado pessoal, igual criança, realmente. Mimada. Inclusive na igreja, né? Inclusive na igreja. A gente até. Eu partilhei com ele sobre o que a gente conversou semana passada e sobre a aula, né? Nossa, a gente tá conversando, eu acho que até hoje, sobre aquelas coisas, né? A gente vem conversando muito sobre isso, sobre não deixar passar o tempo, sobre pensar o que que a gente vai fazer, como a gente vai agir, por onde a gente vai, porque a gente precisa resolver, porque a gente precisa fazer, né? Porque é como você falou, e se a pessoa morre? E se eu morro e tal? Então, foi muito forte. Ouvir aquilo tudo e, nossa, vamos parar, vamos fazer alguma coisa que ainda dá tempo. Sempre é tempo. E a nossa melhor versão está nisso, né? Da gente resolvendo as pendências, resolver aquilo que ficou para trás, enquanto falta de perdão, enquanto feridas que se abriram. Aí está a nossa melhor versão. Não é no externo, não é no exterior, mas a gente se melhorar por dentro, né? A gente já está caminhando para o fim da live, viu? Como é que foi rápido? Nem doeu. Mas eu Verdade. quero pedir que cada uma fale para quem está fazer a sua inscrição para a mentoria e iniciar um tempo novo na sua vida. Ah, eu indico para todo mundo que eu vejo, que eu encontro, pessoas conhecidas e desconhecidas quando a gente está conversando, que sim, que faça a sua inscrição, que procure a Roberta, que se empenhe, mas que participe de coração aberto, porque é um tempo de mudança muito importante. É um período que você aprende a se descobrir, a abrir o seu coração, a se conectar com Deus, aprende aonde você está fazendo errado, mas também aonde você está fazendo certo. Então, quem puder e quiser fazer, faz. Vem participar, vem trilhar esse caminho junto com Roberta que vai ser maravilhoso. É isso, vai ser isso maravilhoso. aí. Façam a inscrição, é um caminho de muita coragem, né? De olhar sincero para dentro da gente mesmo. E é necessário, gente. Façam a inscrição, divulguem, a gente vai divulgar também, assim, o máximo de pessoas que eu puder, eu sempre faço questão. E não há arrependimentos, muito pelo contrário, há o risco da gente não conseguir ficar sem Roberta. Há esse risco, é um sério risco. Amo. E aí, Léo? Olha, eu também, como as meninas, super indico essa mentoria. Aí elas estavam falando, né?
A gente vai aprendendo assim que tem coisa que não vale a pena a gente discutir, né? Tem coisa que é melhor ter paz do que ter razão. Às vezes você até sabe que você tem razão. Isso também é uma coisa muito importante que a gente aprende nessa mentoria. A gente aprende a se valorizar mais o seu tempo, valorizar mais o que você tem de bom, trazer à tona o que você tem de bom. E, assim, é não perder tempo mesmo. É pensar assim, são muitos benefícios. Eu tenho falado isso e tenho compartilhado nos grupos falando assim, gente, essa mentoria eu estou fazendo pela segunda vez, é uma experiência que a gente tem que passar para depois dizer assim, não, isso não tem jeito, mas vai ter. Porque com essa mentoria a gente vai conseguindo encontrar, né, os caminhos para nossa melhor versão mesmo. Eu acho essa chamada da mentoria maravilhosa, de você descobrir sua melhor versão. Quem quiser descobrir sua melhor versão, venha para a mentoria. Aí, ó, a prefeita de 2 de Macabu chegou. Bem-vinda, Camila. Perdeu de ver uma das suas mentorandas, a Vanessa. Mas ela me incentivou a estar aqui agora. Foi uma das que me incentivaram a entrar na mentoria lá no ano passado, no auge do meu desespero. Várias pessoas, né? Inclusive a Vanessa nem gostava de mim. Ela veio porque todo mundo estava falando para ela fazer, né? Verdade. Ai, meninas, muito obrigada. É uma honra cuidar de vocês, acompanhar vocês, né? Ouvir o sagrado de vocês. Quantas coisas nós já partilhamos juntas e como é bom ser digna da confiança de vocês, de ouvir o sagrado. E que, de fato, o testemunho de vocês, essa partilha de vocês possa chegar em muitos outros corações e trazer essas pessoas também para esse desenvolvimento pessoal, para a sua melhor versão e a libertação de tudo que lhe paralisa. Obrigada a quem esteve aqui. E a inscrição está aberta, então, para a segunda edição da Mentoria Desenvolve-se de 2024. Então, você já pode se inscrever hoje mesmo. Você já vai receber um conteúdo para fazer a sua autoanálise, para rever a sua vida e começar um tempo lindo de transformação de dentro para fora. Um beijo. Muito obrigada. Vai ficar gravada a live? Vai, né? Vai ficar gravada. E a gente pode compartilhar também, né? Isso, vai ficar Um gravada. beijo, meninas. Amei. Beijo, Obrigada. boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Beleza.